Olá, neste vídeo nós vamos falar sobre o recurso ordinário. O recurso ordinário é o primeiro recurso trabalhista. No direito processual do trabalho não existe o recurso de apelação. O recurso de apelação previsto no Código de Processo Civil e no Código de Processo Penal nós não vamos encontrar na legislação processual trabalhista. O recurso correspondente, que é utilizado para atacar a sentença, é o recurso ordinário. Existem dois recursos ordinários, ambos previstos no artigo 895 da CLT. No inciso 1º, nós vamos encontrar o recurso ordinário que ataca a sentença. E no artigo 895, inciso 2º da CLT, nós vamos encontrar o recurso ordinário que ataca a decisão do Tribunal Regional do Trabalho em matéria de sua competência originária. Então, o primeiro recurso ordinário, o previsto no inciso 1º do artigo 895, ataca a sentença proferida pelo juiz do trabalho, na vara do trabalho, tanto a sentença definitiva quanto a sentença terminativa, ou seja, tanto a decisão que resolve o processo com resolução de mérito, sentença definitiva, quanto a decisão que resolve o processo sem resolução de mérito, sentença terminativa. Em ambos os casos, o recurso cabível é o recurso ordinário, 895, inciso 1º. Dispõe o artigo 895 da CLT. Cabe recurso ordinário para a instância superior, primeiro, das decisões definitivas ou terminativas das varas e juízos, no prazo de 8 dias. Então, esse é o recurso ordinário que ataca a sentença. Mas há um outro recurso ordinário, cabível para atacar a decisão definitiva ou terminativa proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho, em processo de sua competência originária. A matéria de competência originária do TRT está prevista no artigo 678 da CLT. Tanto as decisões definitivas ou terminativas em dissídios individuais ou em dissídios coletivos. É o que encontramos no artigo 895, inciso 2º, que dispõe: 895. Cabe recurso ordinário para a instância superior, segundo, das decisões definitivas ou terminativas dos tribunais regionais, em processos de sua competência originária, no prazo de 8 dias, quer nos dissídios individuais, quer nos dissídios coletivos. Quais são as matérias de competência originária do Tribunal Regional do Trabalho? A competência originária do TRT está prevista no artigo 678 da CLT, o qual dispõe: aos tribunais regionais, quando divididos em turmas, compete, primeiro, ao Tribunal Pleno, especialmente, a linha A, processar, julgar e conciliar originariamente os dissídios coletivos. B, processar e julgar originariamente as revisões de sentenças normativas. 2. A extensão das decisões proferidas em dissídios coletivos. 3. Os mandados de segurança. 4. As impugnações à investidura de vogais e seus suplentes nas varas do trabalho. Isso não existe mais, não há mais juiz classista na Justiça do Trabalho. Então existem matérias
de competência originária do TRT. Competência originária significa dizer, o processo se inicia no tribunal, não chega a ele em grau de recurso. É o caso, como vimos, do mandado de segurança, da ação rescisória e do dissídio coletivo. Essas matérias de competência originária do TRT, sejam as decisões definitivas ou terminativas, são atacáveis mediante recurso ordinário. O mesmo nome, o fundamento é que é diferente. O recurso ordinário, que ataca a sentença, tem fundamento no inciso 1º do 895. O recurso ordinário, que ataca a decisão originária do TRT, a decisão proferida na competência originária do TRT, tem fundamento no artigo 895, inciso 2º da CLT. O recurso ordinário que ataca a sentença é julgado pelo Tribunal Regional do Trabalho. O recurso ordinário que ataca a decisão definitiva ou terminativa em processo de competência originária do TRT será julgado pelo Tribunal Superior do Trabalho, ou pela seção de dissídios coletivos, ou por uma das turmas do TST, em não se tratando de matéria de competência da seção de dissídios coletivos. Como é o processamento do recurso ordinário? O que eu vou apresentar aqui é a forma que eu adoto para recorrer em qualquer recurso trabalhista, fazendo as adaptações necessárias. Inclusive, este modelo eu adoto também para os recursos cíveis, criminais, perante o Tribunal de Contas. Quando vou fazer recurso, é esse o modelo que eu adoto desde 1993, quando aprendi a recorrer dessa forma com o mestre, meu professor de Direito Processual do Trabalho, professor Milton de Moura França, a quem eu rendo minhas homenagens. Então, eu aprendi a fazer recurso dessa forma. Primeiro, você vai interpor uma petição, de interposição do recurso, endereçada ao juízo que proferiu a decisão. Nessa petição de interposição, você deve qualificar o recorrente, indicar o seu endereço e do seu procurador, manifestando o interesse em recorrer e requerendo o envio do recurso ao tribunal competente, datando e assinando eletronicamente. Essa petição de interposição do recurso deve ser acompanhada das razões. Em outro vídeo, nós vimos que o artigo 899 da CLT diz que as razões recursais são dispensadas. Em tese, talvez apenas o recurso ordinário poderia ser apresentado sem razões recursais, porque ele devolve ao tribunal todo o conhecimento da matéria de fato e de direito. Os demais recursos são recursos técnicos, e é nas razões que você vai demonstrar o cabimento desses recursos. Mas mesmo assim, no recurso ordinário, é recomendável que se apresentem as razões recursais. É nas razões recursais que nós vamos buscar o convencimento dos desembargadores, no caso do recurso ordinário, ou dos ministros do TST, no caso dos demais recursos, convencê-los da necessidade de reforma da decisão. Nas razões recursais, identifica-se o processo número tal, identifica-se o recorrente, identifica-se o recorrido. Eu também identifico a vara do trabalho que proferiu a decisão, ou, nos demais casos, o ministro ou desembargador, relator do processo. No âmbito do Tribunal de Contas,
o auditor que julgou ou o conselheiro que julgou. No recurso ordinário, após essa identificação, um momento de saudações, colendo tribunal, egrégia turma, nobilíssima Procuradoria do Trabalho. E depois vamos apresentar aquilo que é importante. Primeiro, um breve histórico do pedido, um resumo da petição inicial. Terceiro, um breve histórico da defesa, um resumo da contestação apresentada. Terceiro, parte conclusiva da sentença, a transcrição dos principais fundamentos e do dispositivo da sentença. Em outro vídeo, nós falamos que no processo do trabalho, as decisões interlocutórias são irrecorríveis de imediato. Parágrafo 1º do artigo 893. Sendo assim, as decisões interlocutórias, salvo ser terminativas de efeito, só poderão ser questionadas após a decisão definitiva. E aqui será o momento. Havendo decisão interlocutória passível de impugnação, após a sentença, ao recorrer da sentença, deveremos recorrer dessa decisão interlocutória. E neste caso, eu acrescentaria mais um item. O item primeiro das razões recursais seria justamente atacar a decisão interlocutória, impugnando-a e apresentando os fundamentos da sua reforma. O breve histórico do pedido, portanto, seria o item 2, o breve histórico da defesa, o item 3, e a parte conclusiva da sentença, o item 4. Pois bem, de qualquer forma, após a parte conclusiva da sentença, nós vamos apresentar os argumentos de fato e de direito contra a R, respeitável, sentença recorrida. E aqui será item 4, se não houver decisão interlocutória impugnada, ou item 5, havendo decisão interlocutória impugnada. Aqui, nos argumentos de fato e de direito contra a R, sentença recorrida, nós vamos explorar as provas produzidas no processo. Explorar o ônus da prova a favor do recorrente, demonstrar que o recorrente se desincumbiu do seu ônus probandi. E vamos citar a jurisprudência favorável à reforma da decisão, dando ênfase às decisões do Supremo Tribunal Federal. Deveremos verificar se existe súmula vinculante. Havendo súmula vinculante, deveremos transcrever a sua ementa. Os juízes são obrigados a seguirem aquele entendimento objeto de súmula vinculante. Não havendo súmula vinculante, deveremos verificar se o Supremo Tribunal Federal já julgou aquela matéria com repercussão geral. Se há decisão do STF com repercussão geral sobre o tema, deveremos transcrever a ementa do acórdão, citando o número do processo. Pode ser que não haja nem súmula vinculante, nem repercussão geral, mas a matéria já tenha sido julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Hoje em dia, com a tecnologia, fica tudo mais fácil. É mais fácil pesquisar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ao contrário de quando iniciamos na advocacia, há 28 anos. Na ocasião não havia internet e toda a jurisprudência era encontrada apenas em livros, em coleções de jurisprudência caríssimas e que nem todos os advogados tinham acesso. Hoje em dia não. Hoje em dia você consegue acessar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no site do próprio STF. E lá, na parte de jurisprudência do STF, nós encontraremos todas as súmulas vinculantes
todas as matérias que já têm repercussão geral. E um material de pesquisa valiosíssimo que eu costumo utilizar é a Constituição e o Supremo. Nessa, a Constituição e o Supremo, todos os artigos, incisos, alíneas e parágrafos do texto constitucional terão decisões relacionadas a eles. Então você tem como saber como o Supremo Tribunal Federal julgou cada um dos temas relacionados com aquele artigo, aquele inciso, aquela linha, aquele parágrafo. É uma fonte importantíssima de pesquisa. Lembrando que para você chegar ao Supremo Tribunal Federal mediante recurso extraordinário, a matéria constitucional tem que ser debatida desde o início, desde a petição inicial, desde a contestação, e aqui no recurso ordinário, essa matéria constitucional também deve ser trabalhada. Depois da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devemos citar a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. O TST já aprovou súmula a respeito, transcreva a súmula. O TST não tem súmula, mas tem precedente normativo ou tem orientação jurisprudencial a respeito da matéria. Transcreva o precedente normativo ou a OJ, a orientação jurisprudencial. Não há súmula, não há precedente e nem OJ do TST. Verifique se há acórdão da seção de dissídios individuais ou da seção de dissídios coletivos, conforme o caso. Ainda assim, não havendo acórdão da sessão, verifique se a turma, uma das 8 turmas do TST, já julgou aquela matéria e transcreva a ementa do acórdão. Depois, devemos buscar a jurisprudência do Tribunal Regional do Trabalho. Eu falo mesmo no singular. Aqui não é interessante você citar acórdão de outros TRTs. Há recursos como recurso de revista, nos quais você vai buscar acórdãos de outros TRTs para comprovar a divergência jurisprudencial. Mas aqui não. Aqui, no recurso ordinário, com fundamento no artigo 895, inciso 1º, o acórdão do TRT que interessa é o acórdão do TRT que vai julgar o seu recurso. A vara do trabalho que proferiu a decisão está vinculada a qual Tribunal Regional do Trabalho? É deste Tribunal Regional do Trabalho que você deve buscar a jurisprudência. Os TRTs também têm a obrigação de uniformizarem a jurisprudência. E muitas vezes há temas objeto de súmula do Tribunal Regional do Trabalho. Ou não há súmula, mas há acórdãos de suas turmas. Então, essa é a jurisprudência dos regionais que devem ser buscadas. No site de cada Tribunal Regional do Trabalho é possível fazer essa pesquisa, bem como no site do Tribunal Superior do Trabalho é possível escolher a pesquisa restrita ao TST ou abrangendo todos os tribunais regionais do trabalho. Se aquele TRT que vai julgar não apreciou a matéria, aí sim pode-se utilizar de acórdãos de outros tribunais regionais do trabalho. A legislação violada deve ser citada também. E doutrina? É importante citar doutrina? Eu raramente cito doutrina nos meus recursos, porque os tribunais regionais do trabalho estão repletos de doutrinadores. Eu não vejo necessidade de citar doutrina, a não ser quando o tema é controvertido. Há discussões controvertidas que você vai usar a doutrina como o chamado argumento de autoridade.
citando grandes doutrinadores, você poderá também aumentar o poder de convencimento. Pois bem, depois dessas razões, desses argumentos de fato e de direito contra a R sentença recorrida, vem a conclusão. Será o item 5 ou 6, se estivermos discutindo alguma decisão interlocutória lá atrás. Na conclusão, apresentaremos o pedido de conhecimento do recurso e provimento do recurso, datando e assinando eletronicamente. O recurso ordinário será admitido se estiverem presentes os pressupostos de admissibilidade. Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso será admitido e o juiz notificará o recorrido para que este apresente contrarrazões. As contrarrazões devem ser apresentadas no mesmo prazo do recurso, 8 dias úteis. Ao apresentar contrarrazões, há uma petição de interposição requerendo a juntada das contrarrazões, e nas contrarrazões propriamente dita, você deve identificar, o recorrido deve identificar o processo número tal, identificar as partes, recorrente, recorrido, identificar o juízo que proferiu a decisão, vara do trabalho de tal localidade, e depois fazer aquela saudação, colhendo o tribunal, egrégia turma, nobilíssima procuradoria do trabalho. Aí depois vem, nas contrarrazões, primeiro, breve histórico do recurso, um resumo do recurso. Mas vejam bem, pode ser que esse recurso não apresente os pressupostos de admissibilidade. Apesar de o juiz ter admitido os pressupostos de admissibilidade, antes de analisar o recurso, o mérito, o fundamento do recurso, é importante verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade que nós vimos no vídeo anterior. Ausente algum pressuposto de admissibilidade, isso deve ser apresentado em primeiro lugar. E aí seria o item primeiro, né? Primeiro, da ausência dos pressupostos de admissibilidade. E aí você vai dizer qual o pressuposto de admissibilidade que está faltando. Pode ser a previsão legal, pode ser a adequação, o cabimento, pode ser a tempestividade, pode ser o preparo, pode ser a legitimidade, a capacidade, o interesse jurídico. Ausente algum desses pressupostos de admissibilidade, o recurso não deverá ser conhecido, mas ele já foi admitido pelo juiz. No entanto, o tribunal vai reapreciar esse pressuposto de admissibilidade. Então, aqui, nas contrarrazões, a primeira coisa que deveremos verificar é se estão presentes ou não os pressupostos de admissibilidade. Na sequência, com ou sem alegação de ausência de pressupostos de admissibilidade, um breve histórico do recurso, um resumo do recurso interposto, que nós estamos contrarrazoando. Seria o item primeiro ou segundo, conforme o caso. Depois, segundo, parte conclusiva da sentença, explorar e transcrever os fundamentos e o dispositivo da sentença. Item segundo ou terceiro, se faltou algum pressuposto de admissibilidade. Aqui um fato interessante. Muitas vezes, ao recorrer, o recorrente transcreve os fundamentos e o dispositivo da sentença recorrida. Mas, ao transcrever os fundamentos, muitas vezes ele omite alguns argumentos utilizados pelo magistrado na sua fundamentação. Coloca entre parênteses, abre parênteses, 3 pontinhos, fecha parênteses. Geralmente, quando ele faz isso, é porque ele está escondendo aquele ponto da sentença que, por si só, basta para manter a decisão. Fiquem atentos,
fiquem atentos. E nesse momento, aquela parte que foi omitida nos fundamentos da sentença, você deve transcrever conforme o caso. Então é importante ficar atento para as omissões do recorrente ao transcrever a sentença. Às vezes a sentença basta por si só, não há necessidade de analisar os argumentos do recorrido. Mas não é por isso que vamos deixar de apresentar os argumentos. Aí seria o item terceiro, argumentos de fato e de direito a favor da R sentença recorrida. Enquanto o recorrente apresenta argumentos de fato e de direito contra a R sentença recorrida, ele quer modificá-la, aqui você vai apresentar argumentos a favor da manutenção da decisão. E aqui, da mesma forma, deve-se explorar o ônus da prova a favor do recorrido, citar súmulas do Supremo Tribunal Federal, vinculante, se houver, decisão com repercussão geral, decisão de turmas do STF, transcrever súmulas, precedentes e orientações jurisprudenciais do TST, decisão da seção de dissídios individuais da turma, né? E decisões do tribunal que vai julgar o recurso ordinário, todas a favor do recurso, todas a favor da manutenção da decisão, né? Aqui você vai trabalhar para que a decisão seja mantida. E é por isso que no item 4º, a conclusão, você vai pedir o não conhecimento do recurso, por não estarem presentes alguns dos pressupostos de admissibilidade. Ser conhecido que o mesmo não seja provido, mantendo-se a R sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos. Data é a assinatura eletrônica. Mas muitas vezes, na sentença, ela é procedente em parte. Se ela é procedente em parte, tanto o reclamante quanto o reclamado podem recorrer. E se assim ocorreu, se ambos recorreram, ambos contra-arrazoarão o recurso do outro. E aqui, se você estiver contra-arrazoando um recurso ordinário, mas você também apresentou um recurso ordinário, na conclusão, deve-se escrever, deve-se fazer o pedido de não conhecimento do recurso, se ausente algum dos pressupostos de admissibilidade, e ser conhecido que o mesmo não seja provido, mantendo-se a R decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos, vírgula, salvo naqueles pontos objeto de recurso pelo aqui recorrido, que é o seu recurso apresentado. Data e assinatura. Qual é o processamento do recurso ordinário? O recurso ordinário, chegando no Tribunal Regional do Trabalho, ele é enviado ao Ministério Público do Trabalho, para que o Ministério Público do Trabalho emita parecer escrito. Isso no rito ordinário. O parecer escrito será apresentado e, na sequência, o processo será enviado ao relator. Pode ser que o Ministério Público do Trabalho se abstenha de emitir parecer escrito, entendendo que não há interesse do Ministério Público no feito. Com ou sem parecer escrito do Ministério Público, o processo é distribuído a um desembargador relator. Após a vista do relator, ele será enviado ao revisor e em seguida será colocado em pauta de julgamento. No julgamento do recurso ordinário, no rito ordinário, após a leitura do relatório, os advogados do recorrente e do recorrido poderão apresentar sustentação oral. Após a sustentação oral, o recurso será submetido a julgamento, votando o relator, o revisor e os demais desembargadores. O recurso ordinário devolve ao tribunal
o conhecimento de toda a matéria de fato e de direito. No rito sumaríssimo, causas de 3 a 40 salários mínimos, exceto se envolver a administração pública, né? A ela não se aplica o rito sumaríssimo. Mas nas causas do rito sumaríssimo, artigo 852, dígito A da CLT, o recurso ordinário é enviado, distribuído ao relator imediatamente. Não terá revisor e a manifestação do Ministério Público será oral, na própria audiência de julgamento. Então, se o Ministério Público do Trabalho quiser se manifestar no recurso ordinário, estando ele submetido ao rito sumaríssimo, a manifestação será oral na própria audiência de julgamento, né? Se ele quiser, ele pode se abster de se manifestar. Não teremos revisor, teremos apenas relator. Após a leitura do relatório, os advogados poderão apresentar sustentação oral. O acórdão no rito sumaríssimo consistirá de simples certidão, conforme dispõe o parágrafo 1º do artigo 895 da CLT. O objetivo aqui foi tornar o processamento do recurso ordinário no rito sumaríssimo muito mais célere, né? Por isso a abreviação de algumas fases, a ausência de manifestação escrita do Ministério Público do Trabalho e a ausência de relator. Todos os desembargadores votarão, mas teremos apenas relator, não teremos revisor. Eu disse ausência de relator por equívoco, ausência de revisor. Então, sobre o recurso ordinário, são essas as observações. O recurso ordinário, uma vez interposto, se couber recurso, caberá recurso de revista, que nós veremos no próximo vídeo. Até lá!